Olá, gente. Espero que estejam bem. Venho aqui compartilhar com vocês mais uma breve reflexão baseada na Palavra de Deus, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 3. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre está aí algo que ninguém quer. E a nossa vida, em grande parte, é correr e correr para não ser alcançado ou ficar completamente despreocupado com relação à pobreza. Quem nunca de fato passou por séria necessidade do básico para sobreviver, normalmente tem uma tendência de orgulhar-se do que conquistou, do que adquiriu com os seus esforços, méritos do seu trabalho. E quanto mais longe se chega, mais motivo de orgulhar-se. E que coisa boa é ter um trabalho, é conseguir as coisas, crescer na vida. Mas por vezes, infelizmente, há uma tendência de não se visualizar a necessidade de ajudar o mais necessitado. Afinal, assim como eu conquistei tudo com os meus esforços, com o meu trabalho, com o que eu fiz, até onde eu cheguei, ele, o outro, também tem que fazer o mesmo. Mesmo sem eu saber o que aconteceu, qual a necessidade do outro. Por outro lado, pessoas que realmente passam ou passaram por séria necessidade do básico para sobreviver, para alimentar sua família, filhos, por saberem de fato o que é passar necessidade, o que é não ter o que comer, o que é não ter o que dar de comer para os filhos, por saberem por experiência o que é a pobreza, tem uma tendência natural de alegrarem-se e serem extremamente agradecidas com qualquer coisa que ganhem, e ainda repartirem com outros, com vizinhos, o pouco que ganharam, pois sabem que outros estão na mesma situação. E elas sabem o que é esta realidade. E por isso têm a natural tendência de compartilharem aquilo que receberam e que sabem que lhes foi dado gratuitamente e generosamente. Esta é uma realidade, e ainda que seja de grande importância se refletir sobre ela, no nosso texto Jesus está falando de algo muito mais profundo e de tal importância a ponto de separar quem faz ou quem não faz parte do reino dos céus. Jesus diz que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós queremos e gostamos da autossuficiência. E reclamamos com Deus quando as coisas em qualquer setor da vida saem de nosso controle. De modo que nos sentimos fracos, necessitados, carentes, dependentes. Pois nosso orgulho e autossuficiência foram colocados de lado. Há aqueles que vivem em situações que, por vezes, até mesmo são consideradas indignas, desprezíveis, de um nível inferior, e que simplesmente não conhecem algo diferente disso, ou até mesmo dependem disso, como era o caso de muita gente no tempo de Jesus, e que inclusive eram pessoas que eram julgadas por isso, mas que por vezes são pessoas que se reconhecem, se consideram tão miseráveis,
tão pecadores, a ponto de saberem que qualquer boa vontade da parte de Deus para com elas é puro favor imerecido. Através da sua palavra, Deus quer nos ensinar tanto a entendermos que nossa autossuficiência, que no fundo pensamos ter de Deus, precisa ser tirada através da palavra de Deus e das circunstâncias da vida. Como também entendermos que não há ninguém que não seja alvo do amor de Deus revelado em Cristo, que veio justamente salvar pecadores, miseráveis que não têm nada a oferecer a Deus, apenas esperar e dele receber graça sobre graça. Deus vem nos dizer que o reino dos céus não é para aqueles que se consideram ricos espiritualmente, que pensam que têm muito a oferecer a Deus, com o que são, com o que fazem, por causa da sua espiritualidade, da sua capacidade, até porque quem assim se vê diante de Deus é alguém que se pensa tão rico, tão abastado, farto de espiritualidade diante de Deus, que na verdade acha-se tão autossuficiente, que já não reconhece mais que tudo que tem, tudo que é presente de Deus, até mesmo o perdão de seus pecados. Por isso já também nem compartilha mais esta boa nova com outros. E na verdade, ao pensar assim, esta pessoa encontra assim profunda miséria diante de Deus. E o pior é que todos nós viemos ao mundo pensando assim. Mas Deus diz que o reino dos céus é dos pobres em espírito. Ou seja, daqueles que sabem que não tem nada a oferecerem a Deus. Que sabem que tudo dependem dele e por isso esperam nele, esperam em Deus. Mesmo nas piores circunstâncias. Pois sabem que são pecadores de mãos abertas, agradecidos com qualquer favor que possam receber da parte de Deus, pois tudo lhes é dado graciosamente e imerecidamente. E por isso também, vendo outros na mesma situação, não conseguem ficar sem compartilhar tamanho amor e favor que receberam de Deus para com elas. Não é por acaso que as pessoas que venham a Jesus eram aquelas consideradas desprezíveis, indignas. E aqui que consolo. Pois diante de Deus não são as nossas capacidades, o grau de espiritualidade que eu consigo chegar, que eu devo chegar, o quão nos empenhamos para agradar a Deus, mas o fato de Deus ter nos amado em Jesus. E em Jesus ter nos perdoado e dado graciosamente o reino dos céus, sem merecimento de nossa parte, apenas esperando e agradecendo tamanho amor, tamanho favor. Eu e você somos pobres em espírito. A questão é reconhecer-se como tal. E queira Deus nos abençoar com este reconhecimento, pois em Jesus somos bem-aventurados. Em Jesus o reino dos céus é nossa herança. E reconhecendo isto, também ao olharmos uns para os outros e sabermos da situação de toda a humanidade, não há como não querer compartilhar esta boa notícia. Antes de finalizar, compartilhar alimentos, agasalhos, bens materiais, ainda que não seja o principal, também faz parte, hein? Pois também são dons de Deus. Que Jesus habite em nossos corações
e nos preencha com a humildade que vem dos céus. Amém. Convido você a toda semana acompanhar nossos vídeos devocionais. Caso você queira recebê-los no particular via WhatsApp, assim como tantos outros o fazem, entre em contato comigo no particular no Face, me repasse o seu número que eu também envio para você no particular via WhatsApp. Caso algum dia você queira caminhar presencialmente conosco nos nossos cultos, na nossa igreja, também entre em contato comigo no particular, com certeza será bem-vindo, grande alegria. E no mais, grande beijo, grande abraço e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.